estar falando sobre um assunto que é pouco pregado nesse lugar. Nós vamos estar falando sobre fé. Amém, querido? Quase a gente não ouve falar sobre esse assunto, amém, queridos? Aleluia! Mas ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Amém, queridos? A Bíblia é repetitiva em dizer que o justo ele vai viver pela fé. Ele repete isso por 4 vezes, então significa que o Senhor deseja que a gente fale muito sobre fé. Amém, queridos? É o nosso estilo de vida, vivermos por meio da fé. Amém, queridos? E hoje eu quero falar sobre a constância naquilo que você confessa. Amém? Ter segurança naquilo que você confessa como uma âncora da sua alma. Amém, queridos? Como um lugar de refúgio. Não devemos ser inconstantes na nossa confissão, não devemos ser inconstantes na nossa fé, porque inconstância é dúvida. Amém, queridos? Então nós vamos aprender nessa noite sobre a constância em fé, como receber através da fé. Amém, queridos? E eu quero começar com você com o exemplo de algumas mulheres. A primeira mulher que eu quero citar nessa noite é sobre uma viúva que se achegou a um juiz iníquo. Esse juiz, ele não temia a Deus e nem se importava com o homem. Era um ímpio, era um juiz ímpio. Mas a Bíblia relata, Jesus relata nessa parábola, que essa viúva, ela ia com constância nesse juiz, pedindo para que esse juiz atendesse a sua causa. A ponto dessa mulher ser um importuno para ele. Ela importunou tanto esse juiz, ela foi tão constante no seu querer, na sua confissão, no seu desejo, que aquele juiz iníquo, que não era temente a Deus e não se importava com o homem, teve que atendê-la, por causa da sua constância no seu querer. Amém, queridos? Às vezes é o que falta para nós, constância no nosso querer. E nós não estamos diante de um juiz iníquo, nós estamos diante de um juiz justo, que deseja nos abençoar e que já nos abençoou com toda a sorte de bênção, que não recolhe a mão para nos abençoar. Muitas das vezes o que falta é nossa constância no nosso querer, para recebermos do Senhor. Amém? Amém, queridos? Nós não vamos importunar o Senhor, porque a nossa confissão, os nossos desejos, não é um importúnio para o Senhor. Ele deseja nos abençoar. Amém, queridos? Mas nós devemos ser constantes em fé, para recebermos do Senhor. A Bíblia também relata sobre uma mulher sirofenícia, uma mulher cananeia, que ela foi constante naquilo que ela desejava, que ela importunou o Senhor sim com a sua fé. Amém, queridos? Ela vinha atrás de Jesus, atrás dos discípulos, e clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Aquela mulher reconhecia em Jesus o Messias, o Rei, aquele que havia de vir, o Salvador do mundo. E ela ia atrás de Jesus, clamando, gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E os discípulos falaram para Jesus: Jesus, vamos despedir essa mulher. Essa mulher vem atrás de nós, gritando, clamando. E aí Jesus diz algo para aquela mulher. Ele diz assim: mulher, eu não vim a não ser, primeiro, para os filhos perdidos de Israel. Aquela mulher era sirofenícia, aquela mulher era cananeia, aquela mulher era uma gentia, não fazia parte do povo de Israel, não era judia, a promessa não era para ela. Só que aquela mulher, ela se ajoelha e adora o Senhor e diz: me socorre. Ela continua sendo constante. E Jesus não adiantou, então vou precisar ser um pouco mais duro com ela. Mulher, eu não posso
tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Pronto, agora vai desistir. E aquela mulher diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela foi inconstante, ela importunou o Senhor com a fé, e Jesus disse: nunca vi tamanha fé, vai mulher, e seja feito o que você deseja. E aqui o filho daquela mulher foi curada, porque ela foi constante na sua fé, na sua confissão de fé. Ela não oscilou, ora cria, ora não. Ela não ficou de biquinho quando Jesus foi até mais duro com ela. Ela continuou na sua constância. Ela importunou o Senhor com a fé dela. Amém, queridos? E recebeu o milagre. Amém, amém, queridos? O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele mesmo inspirou Tiago a escrever. Toda a escritura foi inspirada por Deus. E Ele inspira Tiago a escrever para não fazermos acepção de pessoas. Se Ele diz para não fazermos acepção de pessoas, Ele não vai fazer. Então, por que umas pessoas são curadas, outras são abençoadas e outras não? Porque já não está mais com Ele. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele já nos curou. O que acontece de umas pessoas serem curadas e outras não, é que outras são constantes na sua fé e outras são inconstantes e não conseguem receber as bênçãos que o Senhor já liberou para nós. Já está disponível como meu acesso, através da fé. Não falta poder, não falta nada, já está liberado. Como que eu toco nesse poder? Como que eu toco nessa fé, nessas bênçãos? Através da fé, da constância da fé. Amém, queridos? A Bíblia também relata sobre uma mulher, no qual Jesus foi solicitado para ir à casa de Jairo, curar a sua filha, que já estava à beira da morte. E Jesus vai para a casa de Jairo, curar aquela menina. E uma multidão seguia Jesus. A multidão estava com Jesus. Só que, no meio dessa multidão, havia uma mulher que 12 anos sofria de uma hemorragia, que passava de mal a pior, que já tinha despedido tudo nas mãos dos médicos e nada adiantou. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? E ela começou a dizer: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E aquela mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? Pedrão fala: Senhor, está de brincadeira comigo? Está vendo que é uma multidão? Todo mundo te toca. Todo mundo te aperta. Mas ele diz: não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. E aquela mulher consia no que nela havia acontecido, se apresentou a Jesus, e Jesus diz: mulher, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Querido, Jesus, Ele tinha virtude sem medida. Ele tinha o Espírito Santo sem medida. Ele tinha poder sem medida. Amém? Mas quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, Ele nos deixou outro da mesma espécie. Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele nos deixou a virtude, Ele nos deixou o poder, que em Atos capítulo 2, desceu sobre a igreja, para se tornarem testemunhas de Cristo, foram revestidos de poder. Ou seja, o poder que saiu de Jesus para curar aquela mulher, já desceu, já está disponível aqui nesse lugar. O que falta? Não falta poder, o que falta? Fé para ativar esse poder. Ainda hoje, você pode ativar esse poder, e ser curado e receber o seu milagre. Aleluia. E eu quero te ensinar nessa noite, queridos, a ser constante em fé. Amém, queridos? Constante em fé, para receber o seu milagre. Amém, queridos? Eu quero ir com você em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5.
Aleluia. Deus é bom. Deus é bom ou não é bom? Aleluia. Amém. Tiago, capítulo 1, no versículo 5. Aqui a Bíblia nos ensina como receber do Senhor alguma coisa. Aquilo que nós desejarmos receber do Senhor, Ele vai nos ensinar agora. Amém, queridos? No contexto ele fala de sabedoria, mas não só se aplica a sabedoria, se aplica a qualquer coisa que desejarmos receber do Senhor. Amém? Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-ás concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, homem duvidoso, inconstante em todos os seus caminhos. Amém, queridos? Então ele está dizendo aqui que o homem que duvida, ele é inconstante. E nós não vamos receber do Senhor sendo inconstante, porque o inconstante é o duvidoso, é o homem duvidoso. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor, porque a maneira pela qual nós recebemos do Senhor é pela fé, e fé é constância. Amém? Não inconstância. Amém? Esse é o homem duvidoso, inconstante em todos os seus caminhos. Amém, queridos? Então fica com isso, nós vamos precisar desse versículo. Amém? O homem duvidoso é um homem inconstante. Amém? É o que duvida. Nós não somos inconstantes. Nós vimos o exemplo de 3 mulheres que receberam do Senhor porque foram constantes em fé, constantes na sua confissão de esperança. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero abrir com você agora em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1. É um texto muito conhecido nosso também. Você achou? Ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo, de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Outras versões dizem que a fé é a posse antecipada. Outras dizem que fé é a substância daquilo que eu espero. Eu gosto mais dessa versão, que fé é a substância daquilo que eu espero. Ou eu espero em algo e isso torna substância para mim. Amém, queridos? E nesse texto eu quero destacar 2 palavras aqui. Eu quero destacar a palavra certeza e eu quero destacar a palavra fatos. Amém? Essa palavra certeza, nós encontramos ela mais uma vez na Bíblia. E ela é encontrada em Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 1, no versículo 3. Lá no contexto, ele está falando que o Senhor nos falou de muitas maneiras pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos tem falado pelo seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Amém? Essa palavra ser é a mesma palavra que certeza no original, no grego. Amém, queridos? Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 3, fala que Jesus é a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a exatidão de Deus, é o ser real de Deus, é a existência atual de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas foi o Filho unigênito que o revelou. Ou seja, está dizendo que Jesus é o ser real de Deus. Ele é a existência atual de Deus. Amém? Por isso Jesus também é chamado de quê? De Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Amém? Ou seja, Jesus é o ser real de Deus. Ele é a existência atual de Deus. O Senhor nos falou de muitas maneiras, no passado através do profeta, mas nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho, que é o ser real de Deus, que é a existência atual de Deus.
Amém? E aí significa essa palavra ser, é a mesma palavra que certeza no original. Amém? Então, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está dizendo que fé é o ser real, é a existência atual daquilo que você espera. Amém, queridos? Fé é a existência atual do que você espera. Ou seja, eu preciso esperar em algo para que isso venha se tornar a minha existência atual. Se você esperar doença, você vai ter doença. Se você esperar uma bênção, você vai receber a sua bênção. Você vai ter o que você espera. Se você não espera nada, você não vai ter nada. Se você espera algo, você vai ter algo. Se você espera cura, você vai ter cura. Se você espera provisão, você vai ter provisão. A sua existência atual é o que você espera. Aleluia! Eu preciso esperar em algo para que isso venha se tornar a minha existência atual. Se eu não espero nada, nada vou ter, nada vou ser. Amém? Amém, queridos? Fé é a existência atual do que você espera. Aleluia! E o que eu espero? Aí eu quero ver com você a segunda palavra que eu destaquei, fatos, que é a palavra pragma, que é coisas que foram feitas. Significa coisas que foram feitas. Em que eu devo esperar? Em coisas que foram feitas que os meus olhos não veem. Fé é a existência atual daquilo que eu espero e convicção de fatos, de coisas que foram feitas que os meus olhos não veem. Ou seja, eu preciso esperar no invisível. Não tem como esperar no visível. A fé espera no que você não vê, meu irmão. A fé não espera no sentido. A fé não espera no que você está sentindo. A fé espera no invisível, espera na palavra de Deus, porque nós cremos no versículo 3 de Hebreus 11, versículo 3, que pela fé o mundo foi criado pela palavra. O que é visível passou a existir do que não se vê, do que era invisível. Ou seja, tudo aquilo que nós enxergamos, que nós vemos hoje, ele foi criado do invisível. O invisível é mais real do que é visível, porque o Criador é mais real do que a criatura. O que você não está vendo, amado? Não importa o que eu estou vendo, porque o que eu não vejo é mais real. A palavra do Senhor, ela é mais real. Foi a palavra do Senhor que criou todas as coisas quando não tinha nada. Foi a palavra do Senhor que criou o mundo quando estava tudo em caos. O visível passou a existir do invisível quando foi feita uma confissão. Aleluia! A sua confissão muda a circunstância. A sua confissão muda a realidade. A sua confissão muda o visível. Ei! Foi assim, amados, que Abraão creu e foi o nosso pai da fé, o nosso exemplo de fé. Ele cria num Deus que chamava, que ressuscitava os mortos, que dava vida aos mortos e que chamava as coisas que não são como se já fossem. Ele cria no invisível. E a Bíblia diz que ele, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de uma grande nação. Não desconsiderou a sua idade avançada de 100 anos, nem a idade avançada de Sara de 90 anos. E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. E porque ele creu, isso foi imputado a ele como justiça. Fé é a existência atual daquilo que eu espero no invisível.
Ali em Romanos, no capítulo 4, diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Ele precisava esperar em algo, mas naturalmente não tinha esperança. Por quê? Porque ele já tinha 100 anos. E não tinha nenhum método diferente não, meu irmão. Método de ter filho é o método tradicional. Amém? 90 anos. A Sara, ele com 100 anos. E Sara ainda é estéril. Naturalmente não tinha esperança. Naturalmente não dava. Mas eu preciso esperar em alguma coisa. Porque a fé é a existência de tudo aquilo que eu espero. Mas ele não esperava no visível, ele esperava num Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele esperou na promessa, ele esperou no que era invisível, ele esperou na palavra e coisas que foram feitas que os seus olhos não viam. Aleluia, queridos. Aleluia, não tem como esperar no que você vê, nem é esperança, nem é esperar no visível. Para esperar é só no visível, no invisível. Se você falar que está esperando no que você está vendo, eu vou dizer para você que você não está esperando. Não sou eu que falo isso, é a Bíblia. Vai comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Deus é bom, amém? Oh, glória! Eita, Deus bom, eu vou receber do Senhor, e você? Porque eu sou constante, aleluia. Romanos capítulo 8, eu falei para você abrir, não abrir. Romanos capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Versículo 24, ele diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Meu Deus. Fé é a existência atual daquilo que eu espero. Eu preciso esperar em algo para que isso venha tornar-se a minha existência atual. Eu preciso esperar em alguma coisa. E o escritor aqui de Romanos, Paulo está dizendo que fé que se vê não é esperança. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, amados. Você imagina, se você está enfermo com uma dor, com uma doença, e você tem que esperar naquilo. Misericórdia, eu só vou esperar coisa ruim. Então eu não espero naquilo. O que eu espero? Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Amém? Eu espero em coisas que foram feitas que meus olhos ainda não veem. Amém? Mas eu vou ver, porque eu estou esperando com constância e estabilidade. Amém? E aí, ele fala aqui, vamos continuar, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém, queridos? Então, quando eu espero o que não vejo, com paciência eu aguardo. Amém? Então, ele está dizendo aqui como eu devo esperar para receber a bênção do Senhor. Amém? Fé é a existência atual daquilo que eu espero. Amém, queridos? E eu espero em coisas que foram feitas que meus olhos não veem. E ele está dizendo, aquele que espera, tem que esperar com paciência. Amém? Então existe uma maneira de esperar. E a maneira pela qual eu espero é com paciência. E quando nós falamos isso no verbo da vida, dá até desânimo. Paciência parece até incredulidade. Não é, amados? Mas a palavra aqui, paciência, o seu significado é estabilidade e constância. Ou seja, eu preciso esperar com estabilidade e constância. Porque se eu esperar com inconstância, é um homem duvidoso. Não pense que o homem vai receber alguma coisa do Senhor. Eu preciso esperar com constância e estabilidade. Ser firme naquilo que eu quero. Não mudar como aquelas mulheres, amém, queridos? Que foram constantes.
às vezes não foram nem tratadas com muito carinho, mas elas permaneceram constantes e receberam a bênção, não oscilaram. O inconstante é o homem duvidoso. Não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor. Amém? E como que eu espero? Com constância e estabilidade. Abra comigo em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Aquele que está esperando com constância e estabilidade, essa é a primeira atitude dele. E depois eu vou mostrar a segunda. Romanos capítulo 12, versículo 12. Você achou? Glória a Deus, Deus é bom. O que diz aí na sua Bíblia? Pode ler, fala alto. Regozijai-vos na esperança. Quem tem alegrai-vos na esperança? Amém, uma porção. Ou seja, o que eu tenho que fazer na esperança? Fé é o que, gente? A existência atual daquilo que eu espero. Aquilo que eu espero vai tornar-se a minha existência atual. E o que eu faço quando eu estou esperando? Eu estou esperando a promessa de Deus. Rodrigo, amém? Não, amado. Eu já me alegro, eu regozijo, porque eu já tomei posse antecipado. Quem está esperando não está triste, amado. Quem está esperando já está comemorando. Aleluia, já está se alegrando. Na fé não tem tristeza, na fé tem alegria. Oh, glória a Deus. Começa a se regozijar, meu querido, você está esperando. Então começa a se regozijar, começa a se alegrar, porque já é seu. Aquele que prometeu é fiel e não vai voltar atrás. Amém? Você já tem dele para as promessas o sim e o amém. Agindo Deus, quem impedirá? Então, meu querido, começa a se alegrar. Isso vai se tornar a sua existência atual, a sua realidade. Amém, queridos? Aleluia, a realidade da nova criação, porque você está em Cristo, é uma nova criatura, e a sua realidade não é mais a enfermidade, a falta, porque Cristo na cruz do Calvário conquistou uma nova realidade para você. Ele se fez pobre para que você fosse rico, ele se fez enfermo para que você tivesse prosperidade, ou seja, a sua realidade é outra, então se alegra. E sai para lá a realidade do velho homem, e vai chegar a realidade do novo. Aleluia, amém, queridos? E a outra maneira, para eu permanecer constante e estável, vai comigo, em Hebreus, no capítulo 10, Deus é bom, e o diabo não presta, hoje ele perdeu. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é o Deus desse século. Mas sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Ele perdeu, meu irmão. Ele perdeu. Porque você vai vencê-lo com a sua fé. Você vai mudar as circunstâncias da sua vida através da fé. Porque já está tudo disponível, amados. Basta você acessar com a sua fé. Amém? A despensa já está cheia, queridos. A despensa já está cheia, já tem tudo que você precisa, só pegar com a mão da fé. Eu preciso disso. Amém? Isso vai tornar-se a sua existência atual. Amém? Hebreus capítulo 10, no versículo 23, olha só o que ele diz. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está dizendo, guardai firmes a confissão da esperança. Na esperança eu me alegro, e na esperança eu guardo firme a minha confissão de esperança. Você tem que guardar firme aquilo que você está dizendo,
que deseja ser a sua realidade atual, a sua existência atual, a sua confissão, você deve guardar firme, meu querido. Guardar firme e não mudar a sua confissão por circunstância nenhuma. Isso é fé, meu queridos. Hebreus capítulo 4, versículo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz, esse é o espírito da fé, eu criei, por isso falei. Amém, queridos? Então você está crendo, você vai confessar e vai guardar firme a confissão da esperança, aquilo que você deseja, aquilo que você espera, aquilo que você confessa, você vai guardar firme. Amém, queridos? Você tem um exemplo em casa de confissão de esperança. Maridão aí, quando a sua esposa quer um sofá novo. Meu Deus do céu, como que ela guarda firme a confissão de esperança? Tá vendo, marido? Vai vir visita, precisamos de um sofá novo. Olha, eu vi uma liquidação lá na Casa Bahia, lá na Belé, lá na Toque Campainha, tá vendo? Tá uma promoção boa. Daquele sofá, ela mantém firme a confissão de esperança até receber. E você não fica de fora, quando você quer um carro, você não para de falar no carro novo também. Amém? Chega a ser chato, mas tem que ser esse mesmo, crente é chato. Ele não muda a confissão de esperança. Amém, queridos? E é isso que a Bíblia está falando, isso é fé. Eu criei, por isso falei, eu não deixo de falar a minha confissão de esperança. E Jesus também fala sobre isso aos discípulos, ele ensina isso aos discípulos. Jesus estava indo para o templo, estava com seus discípulos, e no meio do caminho ele depara-se com uma figueira cheia de folhagem, que já estava no tempo de dar fruto. E Jesus se aproxima daquela figueira, aquela figueira estava no tempo de dar fruto, só que não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira próximo dos discípulos, dizendo que aquela figueira para secar desde a sua raiz. E vai para o templo, chega lá no templo, estava fazendo da casa de seu pai um covil de ladrões, salteadores, ele acaba com aquela bagunça toda, acaba com aquele comércio e vai para casa. No outro dia, ele volta pelo mesmo caminho. E aí eu imagino Pedrão. Eu não consigo acreditar que Pedrão falou assim para Jesus. Jesus, está vendo aquela figueira lá? Aquela figueira que você falou ontem para ela secar. Ela secou, desde a raiz. Como você falou. Você consegue imaginar Pedro assim? Aquele que Jesus falou, se for tu mesmo, Jesus, me dá uma palavra que eu vou sobre as águas e vou ter com você. Saiu pulando, foi andando no meio das águas. Aquele que depois de ter negado, estava lá no mar de Tiberíade, e Jesus assando os peixes, ele já nu, ele pula dentro da água quando vê Jesus, vai nadando, o volta de barco, ele volta nadando. Aí tu imagina Pedro falando com Jesus assim, todo educadinho, todo calminho. Não. Eu imagino Pedro e os discípulos falando assim, mestre! Surpresos, afoitos, porque aquilo que aconteceu. Mestre, olha lá, a figueira que você disse para secar desde a raiz, ela secou mesmo. Espantado, assustado, surpreso, porque aconteceu aquilo que Jesus havia dito. O que é fé, amados? É a existência atual daquilo que você espera. Então, quando Jesus disse para a figueira secar, o que ele esperava? O que você está esperando no que você diz? Mantenha firme a confissão da sua esperança. Está aceitando qualquer coisa? Não, eu não aceito qualquer coisa, eu não negocio. Sabe por quê, amados? Essa palavra, guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem oscilar, porque que ele prometeu é fiel. Essa palavra guardar firme, vem da palavra grega katexo, se for assim que pronuncia. E eu não vou citar, eu quero ler para a gente não perder todo o detalhe do significado dessa palavra. Ela quer dizer abraçar algo firmemente. Abraçar algo firmemente. Guardar firme a confissão da esperança, abraçar algo firmemente. Ela é a imagem de alguém
que encontra o objeto de seus sonhos e depois o mantém embaixo, controlando-o e dominando, até mesmo sentando-se nela, para não deixar escapar. Guardar firme a confissão da esperança. Guardar firme é quando você traz a imagem de alguém que conseguiu o objeto do seu sonho, e agora ele domina, ele controla, ele senta em cima, para não escapar. Amado, manter firme a confissão da esperança, não mude a sua confissão. E aí Jesus disse para os discípulos, depois, tende fé em Deus, tende a fé do tipo de Deus. Se você disser a esse monte, tinha um monte literal lá, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, isso vai acontecer. Aquilo que você confessa, aquilo que você fala, isso vai acontecer, vai tornar-se a sua existência atual. Mas eu preciso ser constante na minha confissão. Eu agarrei o meu objeto sonhado que eu desejava, e eu não largo, como Jacó agarrou o anjo e não largou até ser abençoado. É assim que nós devemos fazer com a palavra do Senhor, agarrar a palavra do Senhor, agarrar a confissão e não largar, não sair de cima para não escapar. Pode vir sugestão, pode vir o que for, mas eu não largo. Eu não largo a minha confissão de fé, porque aquele que prometeu é fiel. É fiel. E quando eu sou constante na minha confissão de esperança, e já me alegro, isso torna-se a minha existência atual. Amém, queridos? Abra comigo em Isaías. Deus é bom. Hoje é o seu dia do seu milagre, meu irmão. O Deus de milagre continua sentado no trono. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, e você vai receber o seu milagre hoje. A tua fé te salvou. Não é a minha, amados. É a sua fé. Não foi a fé de Jesus que curou aquela mulher. Foi a fé dela. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. É a sua fé que vai trazer o milagre para você. É a sua constância que vai trazer o milagre para você. Amém, queridos? Essa já é a sua existência atual. Essa já é a sua realidade de nova criatura. Essa realidade é do velho homem. Tem que cair hoje, vai cair hoje. Amém, queridos? Isaías 11, 54, versículo 11. Eu falei o que, gente? 11, me perdoe. Isaías, capítulo 54, versículo 11. Amém? Você vai para lá que eu vou esperar você. Isaías 55, 11. Amém, querido, me perdoe. É porque estava ali 54, 55. 55, 11. Hoje é dia de ceia, você tem que me perdoar, não tem jeito. Isaías 55, versículo 11. Você achou? Olha só. Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Amém? O Senhor está falando que a palavra dele não vai voltar para ele vazia, mas vai prosperar em tudo aquilo que ele designou para fazer. E tudo que a palavra do Senhor foi designada para fazer, ela vai fazer, ela vai realizar e ela vai prosperar. Amém, queridos? Amém? Então nós sabemos o poder que tem a palavra do Senhor. Ela tem poder para mudar coisas, mudar circunstâncias. Amém? Mudar realidades. Ela vai prosperar naquilo que ela foi dita para prosperar. Amém, queridos? Ela não vai voltar para o Senhor vazia. Então o que eu tenho que fazer? Eu já sei que a palavra do Senhor prospera, que a palavra do Senhor realiza, que a palavra do Senhor faz. E ela não vai voltar para ele vazia.
Amém, queridos? Então o que eu tenho que fazer? Fazer com que a palavra volte para ele. A palavra voltando para ele, ela não vai voltar vazia. Ela vai realizar, ela vai prosperar aquilo que ela foi designada para fazer. Então o que eu preciso fazer? Fazer com que a palavra de Deus volte para ele. E como que eu faço a palavra de Deus voltar para Deus? Confissão. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, que Jesus é o apóstolo, ele foi o enviado de Deus para a terra, ele é o representante de Deus nessa terra, ele é o apóstolo, mas a Bíblia também diz que ele é o sumo sacerdote, ou seja, ele é o nosso representante diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote, nosso representante diante de Deus, da nossa confissão. Amados, Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele representa você, a sua confissão, diante de Deus. O que você declara aqui, alinhado com a palavra, Ele declara lá. A palavra volta para o Senhor e ela não volta vazia, ela prospera, ela faz aquilo que ela foi designada. Como você faz a palavra voltar para o Senhor? Confessando a palavra, porque Jesus é o seu representante diante de Deus, o representante da sua confissão. O que você confessa aqui, segundo a palavra, ele repete diante de Deus, e a palavra volta para ele, e não volta vazia, ela prospera aquilo que ela foi designada. Por isso que devemos manter firme a confissão da nossa esperança, porque quando confessamos a palavra aqui, diante dos homens, Jesus confessa diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus, amados. Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Amém, queridos? E quando Ele promete alguma coisa a nós, Ele promete por juramento, por duas coisas imutáveis, amados. Nós devemos ter essa confiança na esperança, essa confissão da esperança como âncora da nossa alma, como o nosso refúgio, porque aquele que prometeu é fiel, porque é impossível que ele minta, e quando ele promete por juramento. E eu quero abrir isso com você, para a gente encerrar. Hebreus, no capítulo 6. Deus é bom. Glória a Deus, constante na esperança. Aleluia. Hebreus capítulo 6. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Versículo 13. Olha só o que ele diz. Você achou? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão esperou com paciência. Aleluia. Aquele que espera, espera com paciência. Ele esperou com paciência, Abraão. Amém? E aí, depois de esperar com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Amém? Versículo 16. Pois o homem juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Ou seja, o homem, quando ele jura, acabou, meu irmão. Está resolvido. Jurou, acabou. Acabou toda a contenda. Jurou, acabou. Amém? Imagina com Deus, amados. A sua bênção, que o Senhor, quando te promete uma promessa, Ele faz essa promessa por juramento. E Ele vai continuar falando, versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa. Quem é herdeiro da promessa? Deus. Aleluia. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a sua
imutabilidade do seu propósito, se interpôs ou garantiu com juramento. Versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, inalteráveis, duas coisas. Qual é a primeira que ele está falando? A promessa por juramento. Jurou, acabou toda a contenda. Ele jurou, ele vai cumprir. Amém? E a outra ele vai citar, ele não cita as duas, ele cita só uma. A duas ele vem citando no contexto. Nas quais é impossível que Deus minta. Então está aí duas coisas imutáveis, inalteráveis. Quando ele promete por juramento e é impossível que ele minta. Amém? Isso é meu refúgio. Eu estou em Cristo, Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não mente. Isso eu tenho como refúgio. E aí ele fala, forte alento ou forte consolo, conforto, nós temos, versículo 18, tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, corremos para Cristo, Cristo é o nosso refúgio, amém? A fim de lançar mão da esperança proposta, amém? Eu tenho segurança, amados, da esperança proposta que eu estou falando, porque aquele que me prometeu, naquele que eu estou depositando a minha confissão da palavra, ele prometeu por juramento, e ele não mente. Esse é o meu refúgio, e nesse lugar eu vou receber a minha esperança proposta. E aí ele ainda diz no versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, querido? Jesus é o nosso refúgio. Porque Jesus, Ele está agora num tabernáculo não feito por mãos humanas, não terreno, mas no céu. Isso me dá segurança para a minha alma. Isso é uma âncora para a minha alma. E eu quero trazer essa palavra refúgio aqui. Corremos para o nosso refúgio. Nós vamos tomar posse da esperança proposta. É bem provável que quando o autor desse texto está escrevendo, ele está pensando nas cidades de refúgio. O que eram cidades de refúgio? Eram cidades onde as pessoas se refugiavam. Brincadeira. Mas existiam 6 cidades de refúgio, cada um com seu nome específico, que apontava para Cristo. As 6 cidades, eu anotei aqui, Bezer, que significa fortaleza. Jesus é a nossa fortaleza, amém, queridos? Ramote, exaltado. Golá, gozo. Quedes, lugar santo. Siquém, ombro, lugar para o cansado. Hebrom, comunhão, união. Então essas eram as 6 cidades de refúgio que apontava para Cristo como a nossa fortaleza. Estás cansados e oprimidos, vem até mim, que eu vos aliviarei. Amém? Jesus é a nossa cidade de descanso. Amém? A nossa cidade de refúgio. Jesus é a nossa cidade de refúgio. E existiam aquelas 6 cidades de refúgio. Porque na lei dizia que era dente por dente e olho por olho. Se alguém causasse um dano maior a alguma pessoa, era vida por vida. O que significa? Se você queimou alguém, você vai ser queimado. Se você matou alguém, você vai ser morto. Pelo vingador de sangue. Quando alguém matava alguém, o vingador de sangue podia te matar. E quem era esse vingador de sangue? Não era a pessoa morreu. O vingador de sangue era o homem mais próximo, o parente mais próximo, homem. Ele podia matar essa pessoa, porque era olho por olho, dente por dente. O vingador de sangue podia matar essa pessoa e não ia acontecer nada com ele. Amém? Mas e o que acontecia com aqueles que matou por acidente?
ou para autodefesa? Fugia para a cidade de refúgio. Corria para lá. Porque se demorasse, o vingador de sangue podia matar e não ia acontecer nada com ele. Então eles corriam para o refúgio, para a cidade de refúgio. E chegava lá, tinha um sumo sacerdote em cada uma dessas cidades. E o sumo sacerdote julgava a causa deles. Ia consultar, ia verificar que o assassino dele, a pessoa que ele assassinou, foi realmente para se defender ou se foi por acidente. Comprovado isso, esse homem ficava na cidade de refúgio e o vingador de sangue não podia tocá-lo. O vingador de sangue não podia tocar nele, porque estava na cidade de refúgio. Se ele saísse de lá, o vingador de sangue podia arrebentar ele. Amém? Mas ele podia sair de lá, sem o vingador de sangue fazer nada com ele, quando o sumo sacerdote da cidade morresse. Quem é seu sumo sacerdote? Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele morreu e ressuscitou. Vingador de sangue nenhum pode te alcançar, porque você está no refúgio, e o seu refúgio é Cristo. O seu refúgio é Cristo, e você tem isso como âncora da sua alma. Você vai manter firme a sua confissão, porque o seu sumo sacerdote não está mais servindo no tabernáculo feito por mãos humanas. Ele está do céu, no celestial. Ele não entrou lá com sangue de bode, de touro, de animal, mas ele entrou lá com o seu próprio sangue, e vingador nenhum, e capeta nenhum pode mais te tocar, porque o sumo sacerdote, o seu refúgio, já te liberou, já te libertou, e você está livre. Você está livre. A sua cidade de refúgio é Cristo. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele jurou e ele não mente. Então mantenha firme a sua confissão de esperança. Agarra ela, senta em cima dela, domina, não deixa ninguém tirá-la de você, porque a promessa é sua. E você vai ver, porque fé é a existência atual daquilo que eu espero. Aleluia! Então você vai ficar de pé agora e vai começar a se alegrar, porque o que espera em algo se alegra, e você vai manter a sua confissão de fé. Aleluia! Oh, glória a Deus!